Fala, meu povo, tudo certo? Segundo como vem da semana. E hoje eu tô aqui para falar de uma seleção que disputou a Copa de 82, 86, depois de muito tempo, 2010 e 2014. E quando se pensou que aquela Copa de 2014 fosse fazer com que a seleção ficasse ou passasse a ter uma participação constante em Copa do Mundo, essa seleção caiu e está de volta para essa Copa de 2026. O Como Vem de hoje é sobre a seleção da Argélia. Então já vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo se você estiver no YouTube. Não esqueça de seguir a gente, esteja você no YouTube ou no Spotify. E também de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos da série. Então, bom, a Argélia de volta à Copa do Mundo. Mais uma seleção que não joga competição desde o torneio no Brasil. Então, vamos embora, porque a Argélia passou para essa Copa do Mundo se classificando em primeiro lugar no grupo G das eliminatórias. Grupo esse que tinha Uganda, Moçambique, Guiné, Botsuana e Somália. Grupo tranquilo que a Argélia fez valer principalmente os jogos dentro de casa. Mas indo ainda mais para um passado, vou falar um pouquinho de 2014, que naquela Copa que a gente teve tantas sensações, tantas zebras chegando longe, a Argélia estava num grupo de Bélgica, Coreia do Sul e Rússia. E eu lembro de muita gente colocar a Argélia como possível última colocada. Por mais que aquele grupo tivesse jogadores mais conhecidos e interessantes como Brahim, Slimani, enfim. Tinha-se uma tradição da Rússia carregada pela União Soviética, tinha a questão da geração belga e tinha uma questão também da Coreia do Sul ser uma participação constante em Copa do Mundo. Mas acontece que a Argélia conseguiu se classificar na segunda colocação do grupo, apenas atrás da Bélgica, só que nas oitavas a seleção enfrenta a campeã, que é o jogo, inclusive, que coloca no Neuer esse status de goleiro líbero, né? Se eu não me engano, a partida foi 1-0, decidida na prorrogação, e a Argélia deu muito trabalho para a Alemanha. Diria que até mais do que França e certamente o Brasil, né? Mas e daquela competição, daquele torneio, se imaginava realmente que a Argélia fosse permanecer entre o topo das seleções africanas, o que não aconteceu. E aí, se eu puder dar uma curiosidade ainda mais antiga, a Argélia ela estava indiretamente, possivelmente você já ouviu falar disso, no Jogo da Vergonha. Para quem não sabe, o Jogo da Vergonha foi uma partida que aconteceu na Copa de 82, que a Alemanha Ocidental e a Áustria disputaram uma partida na terceira rodada da Copa. A Alemanha fez 1-0 e aquele placar classificava ambas as seleções. O que a gente teve durante todo o resto do jogo foi apenas os times trocando passes, ninguém no segundo tempo, se não me engano, finaliza, e a partida termina de fato 1-0 para a Alemanha. Então esse jogo da vergonha é exatamente por conta disso. Foi feito meio que um pacto durante o jogo para que a partida terminasse 1-0 e ambas as seleções fossem classificadas. O grupo termina inclusive com a Alemanha e a Áustria com 4 pontos, na primeira e na segunda colocação, e a Argélia também com 4 pontos, mas com um saldo de gols pior do que ambas as seleções. Contando um pouquinho da Argélia, eu falei aqui que vai para a sua quinta Copa do Mundo, né? A Argélia tem 2 torneios continentais de maior relevância, que foram vencidos em 1990 e em 2019. Essa final, inclusive, de 2019, ela foi contra Senegal, já muito forte, então mostrou que a Argélia até ali conseguiu se manter no topo, né? O país também tem um título relevante já de muitos e muitos anos, que é o Pan-Americano de 78, quando disputou como sede, e também a Copa das Nações Árabes, esse bem mais recente, sendo vencida contra a Tunísia, que já era o país mais frequente em Copa do Mundo, num recorte mais atual, em 2021. Nesse atual ciclo, como eu falei para vocês, a Argélia terminou na primeira colocação das eliminatórias e também disputou a Copa Africana de Nações do ano passado. Avançaram em primeiro lugar, mas caíram também nas quartas de final para a terceira colocada Nigéria. Se a gente puder fazer um recorte mais recente, a seleção também disputou 2 amistosos. O primeiro num 7-0, num chocolate, numa goleada de 7-0, mas contra a Guatemala, então muita calma por aí, e um 0-0
bem do chato para assistir contra a seleção uruguaia. Esse time ainda vai ter um amistoso antes da Copa do Mundo para enfrentar a Holanda, e na Copa vai enfrentar Argentina, Jordânia e Áustria. A Áustria que volta a um grupo da Argélia, né? Depois da Copa de 82. E é um grupo que tem Argentina e tem Jordânia. Analisando um pouquinho a Argélia nesse grupo, antes de entrar no time base, como vocês sabem que eu trago por aqui, é um grupo que claramente existe uma seleção muito acima das demais. Muito acima das demais. É um grupo que existe uma possibilidade real de ser a melhor campanha da fase de grupos. A Argentina está muito acima das outras 3 seleções. E eu acho que isso também pode ajudar numa briga entre as outras 3. Vejo Jordânia claramente abaixo também, mas não tiro da briga, tá? Então, para mim, o que a gente vai ter nesse grupo é uma briga entre as 3 seleções, e a decisão ficando para Áustria e Argélia, que a gente vai precisar entender como é que as 2 seleções vão estar na Copa do Mundo. Então fica difícil até de dar um palpite, de dar uma arriscada, porque eu realmente acho que Áustria e Argélia vai ser o jogo que define quem segue e quem não segue para a competição, para a fase final da competição. Eu não posso nem pensar, talvez, numa classificação de terceiro lugar, porque talvez só os 3 pontos contra a Jordânia não seja suficiente para estar entre os melhores. Então vamos embora, time base, que eu sei que é isso que vocês querem saber, como é que a seleção da Argélia joga. Eu vou escalar numa 3-4-2-1, começando pelo goleiro, que seria o Lucas Zidane. Só que o Lucas Zidane se machucou, passou por uma lesão, é dúvida para a Copa do Mundo, então eu não sei se ele vai poder disputar ou não. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem confirmação sobre o tempo da lesão, tá? Mas se ele estiver bem, é ele. Se não, aí eu já acredito que o goleiro titular, até se eu não me engano como foi num dos amistosos mais recentes, seja o Mastil. Entre os 3 zagueiros, Mandi, Belaid e o Benzebani. Existe uma observação que eu quero já fazer aqui. A Argélia joga tanto com 3 zagueiros, numa 3-4-2-1, como também numa 4-2-3-1, tá? Então, não é tão difícil que, principalmente o Mandi, ele saia dessa escalação inicial, pelo menos que eu penso aqui, e dê espaço a um outro lateral, tá? E aí ocorre uma modificação no meio de campo. Mas nessa 3-4-2-1, tá? Eu vou entender que pelo lado direito quem jogaria seria o Belgali. O meio de campo seria composto por Borduí e Schaub. Na ala esquerda, White Nouri, que é um jogador bem conhecido. E exatamente isso que eu quero dizer. Nessa possível formação de 4 jogadores, o White Nouri seria mantido e somente recuado. Já o do lado direito, eu acredito que aí sim teria uma substituição, tá? Os 2 jogadores na frente. Isso aqui é curioso, porque num jogo contra os defensores, o Aouar começou a titular e o Mahrez acabou entrando. Só que na minha visão os 2 teriam de ser titular. Mas eu acho que o Maza também não sai desse time. Então eu não duvido, talvez, de um jogo mais fácil, o Aouar faça uma função mais central e mais à frente do que essa linha de 4. Só que o Mahrez acabe jogando como ala pelo lado direito também, tá? Ou enfim, uma função de 4 defensores, o Mahrez acaba entrando no meio de campo. E o centroavante mais lá na frente vai ser o Gurri, que foi o ciclo inteiro de titular. Então acho bastante difícil que ele perca essa posição para a Copa do Mundo. O treinador da seleção da Argélia é bem conhecido, é o Vladimir Petkovic, que é um treinador da seleção desde 2014 e tem 2 grandes trabalhos. O primeiro na Lazio, em 2013, quando ele conquista a Copa Itália, que se eu não me engano até hoje é o último título grande da Lazio, e também o trabalho que levou a Suíça para a Copa de 2018. Então assim, é um treinador mais conhecido, é um treinador experiente, é um treinador que fez boa parte do ciclo, né? Fez uma competição de maior importância, inclusive, e tem um elenco interessante na mão. Então assim, num grupo que pode ter uma briga ali pela segunda colocação, quem sabe o Petkovic não ajuda essa Argélia a sonhar. Bom, meu povo, o Como Vem da Argélia vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, seguir o canal
e também ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos da série. Eu vou ficando por aqui. Fui!